Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Ok. Então, é uma alegria seguir com a nossa programação da Semana Feminista. Nós estamos no segundo dia. Sejam todos muito bem-vindos, então, ao nosso segundo painel. Essa semana ela foi pensada com muito cuidado para ser esse espaço de troca, de escuta e de fortalecimento das lutas coletivas. Então, a cada painel, a gente tem construído esse diálogo que atravessa as nossas realidades e provocam a pensar em outros caminhos possíveis mais justos e mais feministas. Antes da gente passar a palavra para quem vai apresentar o painel de hoje e a painelista, eu queria lembrar, então, que o formulário de presença vai ser disponibilizado entre a metade e o final do painel, então é para ficar atentos no chat, que para receber a presença tem que preencher o formulário. E também reforçando que para receber o certificado de ACG, precisa participar de pelo menos 3/5 dos painéis, que equivale a 60% dos painéis. E aí recebe a certificação de 10 horas. Então agora eu passo a palavra para a Tauana. Bom dia, pessoal. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos à 8ª Semana Feminista. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas atividades com o painel Protagonismo Negro, Resistência, Saberes e Transformação Social. É com muita alegria que nesse dia a gente recebe a nossa convidada Ivonete Carvalho, para este momento de fala. Uma mulher quilombola que há alguns anos, vem lutando pelos direitos das comunidades negras e quilombolas, defendendo seus territórios, culturas e saberes. Eu queria dizer que ao final da palestra vai ser oportunizado um momento onde quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vai ter um momento específico. E agora, então, eu passo a palavra para Ivonete. Bom dia a todas, todos, todes. Primeiramente, agradecer essa oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Muito obrigada por essa oportunidade de a gente estabelecer esse diálogo e estabelecer algumas conexões, algumas trocas, né? Como já foi apresentada aí pela Tauane, eu me auto-identifico, como uma quilombola, uma mulher negra, retinta, oriunda aqui do quilombo Vó Firmina e Vó Mariolina, que fica aqui no município de Restinga Seca, de onde a minha raiz por parte do meu pai, né? E também por parte de mãe, eu me originam, a minha ancestralidade vem do quilombo do Cerro do Louro, que fica aqui no município de Formigueiro, né? Então, eu costumo dizer que eu sou bem quilombola, porque é de pai e mãe, né? E me orgulho muito dessa minha origem, né? Dessa minha história, dessa minha identidade, e a partir desse lugar que eu quero conversar com vocês, né? Claro que eu saio desse lugar de fala e de vivência para algumas experiências a nível estadual, a nível nacional, na minha vida profissional, né? Porque eu sou da área da segurança, eu sou comissária de polícia aposentada, então, institucionalmente, em toda a minha trajetória, eu sempre estive voltada para as pautas de gênero, para as pautas de promoção da igualdade racial, para as pautas de combate ao racismo e toda e qualquer forma de discriminação, né? Essa minha militância no movimento social me levou por vários caminhos, né? E esses caminhos vão desde presidir o CODENE, que é o Conselho Estadual da População Negra, né, que na gestão de 2000 a 2004, né, ainda era governo Olívio Dutra, e posteriormente pela nossa luta, pelo nosso trabalho, que foi um trabalho coletivo, né,
nós quilombolas, nós atuamos em conjunto, na coletividade, na horizontalidade, né? Nessa questão dos valores ancestrais, né? Passado dos mais velhos para os mais novos, de forma horizontalizada, né? Então, a gente se fortalece nessa caminhada na gestão, na minha gestão junto ao CODEME, né, em 2000. Eu estou fazendo esse resgate para dizer por que eu estou aqui enquanto quilombola falando com vocês, né? E aí a minha gestão no Conselho de Participação da População Negra do Estado me possibilitou me identificar como quilombola, porque até então eu não me identificava como quilombola, me identificava como uma ativista feminista, ativista do movimento negro, né? Na luta em defesa dos direitos das mulheres negras, mas não me auto-identificava como quilombola. Não tinha essa questão da identidade ainda muito... Não tinha esse sentimento, né, de pertencimento como quilombola. E aí, na gestão do Conselho, né, como já era uma militante do movimento negro há bastante tempo aqui no Estado, na minha gestão do Conselho, o primeiro projeto que eu recebi foi de mapeamento de 5 áreas de comunidades quilombolas no Estado do Rio Grande do Sul, né? Na época, um projeto que foi me entregue pelo Movimento Negro Unificado, né, lideranças negras que pertencem ao Movimento Negro Unificado, e mais alguns pesquisadores da URGS, né? Na época, professor José Carlos dos Anjos, antropólogo, né? Conhecido, renomado. Eles, então, me procuraram e me apresentaram um projeto de mapeamento de 5 áreas de comunidades quilombolas aqui no Estado. E aí eu prontamente recebi esse projeto e me coloquei à disposição para ser parceira, né? E buscar meios de a gente viabilizar esse mapeamento, essa demarcação das áreas das comunidades quilombolas, esse reconhecimento que até então ninguém falava em quilombo no Rio Grande do Sul. Eu estou falando de 24 anos, né? 25 anos atrás. E aí eu levo o projeto para casa, né? E começo a ler a justificativa do projeto, os textos de apresentação do projeto. E num determinado momento desse projeto constava lá mapear a árvore genealógica dos troncos de Edi Carvalho por extensão do quilombo de São Miguel. Ou seja, nós iríamos mapear o quilombo, mapear, reconhecer a comunidade, elaborar um laudo antropológico do quilombo de São Miguel e, por extensão do quilombo de São Miguel, estudar os troncos de Edi Carvalho na localidade de Barro Vermelho, que fica aqui no município de Restinga Seca. Isso estava no projeto que eu estava lendo em casa para ver de que forma nós poderíamos apoiar e de que forma nós teríamos que construir algumas agendas junto ao governo do Estado. Estávamos vivenciando um governo democrático e popular, um governo progressista, né? E aí eu me deparo com essa questão de, estudar a árvore genealógica de Edi Carvalho e os troncos. Edi Carvalho é minha avó. Então, se o laudo, se esse projeto está propondo estudar a árvore genealógica de Edi Carvalho como uma quilombola, então eu sou quilombola, né? E aí começa todo digamos assim, um ressignificar de tudo que eu estava fazendo em termos de luta social, né? Porque daí eu trago para dentro da minha agenda, não só como presidente do conselho, mas como militante social, essa pauta, né? Bom, eu também sou quilombola, então esse projeto vai ser o projeto da minha gestão. E aí não foi só o projeto da minha gestão, como foi o projeto de vida até então, né? Porque eu começo a apoiar esse projeto, fomos
fazer várias reuniões internas dentro da estrutura de governo, várias reuniões a Brasília, ainda era governo Fernando Henrique, né? E muitas viagens lá com a Fundação Cultural Palmares, que é o órgão ligado ao Ministério da Cultura, responsável pela certificação e demarcação das comunidades quilombolas no Brasil, né? Então, muitas agendas nós fizemos de parceria para firmar, então, um convênio e começar a estudar e mapear as comunidades quilombolas no Rio Grande do Sul, né? Eu estou falando de 24 anos, né, atrás. E aí se desencadeia toda uma movimentação aqui no Estado, os meios de comunicação, todo mundo querendo saber como assim? Tem quilombo no Rio Grande do Sul? Mas onde eles estão? Mas por que nunca apareceram antes? Essas eram as perguntas, né, que as pessoas faziam para nós. E aí a gente começou a refletir o quanto nós éramos invisíveis. E ainda continuamos invisíveis, né? Em vários aspectos, do ponto de vista para as políticas públicas, enfim, nós continuamos invisíveis. E aí se descortina toda uma parcela da população que estava no difícil acesso, né? Por uma questão geográfica, estão nos territórios rurais, majoritariamente nos territórios rurais, né? E, de uma certa forma, invisibilizados, né? E aí a gente começa a construir toda essa articulação de identificar as lideranças, né? Quem são as lideranças que estão dentro dessas 5 comunidades que nós estamos apoiando esse projeto inicial a partir da URGS, né? E aí a gente começa a perceber que nós tínhamos aqui em São Miguel uma Terezinha Paim, que hoje é uma liderança quilombola reconhecida nacionalmente, Roberto Potássio, que é uma outra liderança reconhecida nacionalmente, né? Tem assento, inclusive, em conselhos nacionais de representação da população negra no Brasil. Então, eu conto um pouquinho essa história para vocês, para a gente falar de protagonismo, né? Porque o protagonismo, ao meu ver, o protagonismo da população negra, das mulheres negras, ele está muito ligado às pautas comuns, né? Nós estamos hoje articulados para combater, hoje não, sempre, né? Para combater e resistir o racismo e toda forma de preconceito. Mas isso sempre nos uniu, isso sempre nos mobilizou, nos articulou para os processos participativos, como as conferências nacionais, participar dos fóruns, das conferências municipais. Então, essa movimentação que a gente faz, de fazer um simples movimento, de reconhecer a partir de um projeto, que era de 5 áreas inicialmente, né? Ou seja, demarcar, delimitar e promover o reconhecimento e posterior requerer a certificação pela Fundação Cultural Palmares dessas 5 áreas. Essa movimentação lá em 2020, há 24 anos atrás, 2002, 2000, ela possibilitou que hoje, né, com toda a trajetória do movimento, toda a articulação do movimento social, o desenvolvimento das universidades, né, que foram fundamentais nesse trabalho em relação às comunidades negras rurais, às comunidades quilombolas. Hoje, a maioria das universidades aqui no estado tem projetos, né, de fortalecimento, de reconhecimento, de políticas públicas, de diagnóstico para as comunidades quilombolas, a maioria das universidades públicas, né? Então, esta mobilização toda fez com que nós tenhamos hoje 187 comunidades quilombolas no Rio Grande do Sul, certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Ou seja, houve um despertar, né, desta população que até então não se reconhecia como quilombos, né? E aí, a partir desse trabalho todo que foi feito, essas comunidades começaram a se
auto-identificar, porque já estavam e já estão dentro dos seus territórios, mas nunca foram vistos enquanto tal. Nem por elas e nem pelos próprios gestores municipais, né? Então, todo esse processo de mobilização a nível nacional faz com que o Estado passe a participar das agendas nacionais, né? Das agendas de mobilizações nacionais, das conferências, das reuniões temáticas para discutir os marcos legais, né? Porque não basta só se auto-identificar e dizer, olha, eu sou quilombola, eu sou uma mulher negra, mas onde é que estão os meus direitos a partir do momento que eu me auto-identifico? Né? A partir do momento que eu me auto-identifico quilombola, o que tem de marco legal assegurado que garanta que eu tenha acesso às políticas públicas, levando em consideração a minha especificidade cultural, a minha história, a minha identidade, né? E aí começa uma movimentação toda de articulação do movimento quilombola aqui do Rio Grande do Sul para participar dos processos, das discussões que estavam ocorrendo a nível nacional. Eu ainda estou falando lá do início, ainda do finzinho do governo Fernando Henrique, né? E ainda não tínhamos o governo Lula, porque o governo Lula, primeiro governo Lula é a partir de 2003, né? Então, esse processo já estava assim, muito pujante, muita mobilização para criar um marco legal que pudesse regulamentar um artigo super importante que existe na Constituição Federal, lá no ato das disposições constitucionais transitórias, que é o artigo 68, né? Vocês vejam, vocês são da área do direito, sabe, que o ato das disposições constitucionais transitórias é lá já no finzinho da Constituição, é tipo assim, não está no corpo da Constituição, mas está lá, no ato das disposições constitucionais transitórias. Então, começou toda uma discussão do movimento quilombola e do movimento negro brasileiro, e o movimento de mulheres negras foi fundamental nesse processo, que bom, se tem um artigo da Constituição que diz que cabe ao Estado, né, identificar e emitir os títulos das comunidades quilombolas, reconhecer as comunidades quilombolas no Brasil, se tem um artigo na Constituição, vamos trabalhar para regulamentar esse artigo, né, através de um decreto que especifique mais como que isso se dará, porque é muito amplo, né? É muito na letra fria do direito, tu coloca lá, deverá o Estado reconhecer, mas como? Quando? De que forma? Né? Com que recursos? Quem são os órgãos do governo federal que vão operacionalizar para que esse reconhecimento ocorra de fato? Quem é que certifica? Quem é que regulamenta? Quem é que emite os títulos definitivos das áreas dessas comunidades? Né? Então, começou toda essa discussão da importância de ter um marco legal complementar, né? Na verdade, não complementar, mas que regulamentasse esse artigo, né? E que definisse as tarefas para cada órgão da federação. O que é papel do governo do Estado, o que é papel do Poder Público Municipal, o que é papel do governo federal nessa ação de promover essa reparação. Porque, no meu entendimento, reconhecer os territórios quilombolas, tradicionais quilombolas no Brasil, demarcar as áreas, né, garantir a sua titulação dos seus territórios, é uma reparação histórica, é uma dívida. O Brasil tem uma dívida com a população negra brasileira por todo o contexto histórico de que foram escravizados. Foram mais de quase 4 séculos de escravidão no Brasil, né? Trazidos do continente africano, meus antepassados, trazidos do continente africano, de forma violenta, né? Causando um dano de lesa humanidade. A terceira Conferência Mundial contra o Racismo na África do Sul, em 2001,
do qual eu tive o privilégio de participar como delegada brasileira na terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Xenofobia, a Homofobia e todas as formas de intolerância que ocorreu na África do Sul. Eu fiz parte dessa delegação brasileira, que tinha mais de 500 delegados, negros e negras, ativistas brasileiros na conferência, e esse ponto foi pontuado. A escravidão no mundo se configurou um crime de lesa humanidade, né? E esse crime, essa lesa humanidade ao povo negro precisa ser reparado. Como que vai ser reparado? O Brasil vai ter que indenizar os descendentes de escravizados financeiramente? Poderia ser uma alternativa. Mas o que se discute hoje, o que o movimento negro brasileiro, o movimento de mulheres negras defende, é que haja uma reparação do ponto de vista das políticas públicas. E que a gente já pode sinalizar grandes avanços nesse sentido, né? Nós temos aí grandes conquistas na luta quilombola, nós temos grandes conquistas nas cotas universitárias, né? Os quilombolas estão nas universidades, já temos cotistas em praticamente todas as universidades federais, nós temos uma parcela da população que está entrando pelas cotas, então não é um favor, nós temos um entendimento de que na verdade, uma reparação, né, para essa parcela da população que está em situação de vulnerabilidade social por conta de todo esse processo histórico de exploração, de negação das suas identidades, de negação daquilo que é mais básico, né, que é o direito à vida. Então, são muitos anos que o Brasil cometeu esse crime com essa parcela da população. Então, é mais do que justo que a gente trabalhe na perspectiva de uma reparação histórica, né? Então, eu estou misturando os temas, porque vocês me deram várias palavrinhas aqui no meu texto provocativa, né? Protagonismo negro, resistência, saberes e transformação social. Então, eu estou viajando um pouco dentro dessas... Não estou, assim, deixando em partes, mas dialogando de forma que a gente possa pensar junto aqui essas transformações sociais que ocorreram no Brasil e que vêm ocorrendo, mas que ainda precisam avançar muito, no meu ponto de vista. As políticas sociais e as políticas de garantia de direitos, né, que asseguram as políticas de direitos humanos, o acesso à justiça ainda é um grande desafio para essa parcela da população, porque a gente tem aí uma barreira muito grande que se chama racismo estrutural, né? Eu, como venho dessa área judiciária, né, trabalhei 37 anos como funcionária, como escrivã, né, de polícia, e me aposentei como comissária, né, de polícia. Eu percebi muito isso dentro da estrutura do judiciário, né? E aí a gente pode pensar, mas é o que as pessoas falam aí fora, né? Mas isso é mimimi, né? A justiça é para todos, chega a todos. Não é verdade. A gente sabe que não é, né? Isso passa desde o atendimento dentro de uma delegacia, né? É diferente o atendimento a uma pessoa da sociedade, da alta sociedade, quando ela entra numa delegacia, e uma mãe-sol lá da periferia negra, quando ela entra numa delegacia. O atendimento é diferente, né? A forma, o acolhimento é diferente. E aí a gente pode dizer, bom, nós temos então um racismo institucional? Nós temos um racismo institucional e nós precisamos combater, né, esse racismo institucional, né, essa forma diferenciada na forma de acolher, na forma de atender essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, né,
e que, na maioria, são pretas e pardas. Majoritariamente são pretas e pardas, né? Então, pensar, dialogar, fazer atividades como essa que vocês estão fazendo, né, para a gente refletir junto como melhorar isso, né, como modificar essa realidade que está na cultura das pessoas. Eu costumo dizer que, por mais que a gente faça curso de formação, de sensibilização dentro das instituições, como já participei de vários cursos, dando aula na academia de polícia, por exemplo, né, trabalhando o que é a questão negra, o que é racismo, o que é preconceito, com eles, a gente sabe que na hora do atendimento, na hora da ação, vai valer aqueles valores que ele aprendeu dentro de casa, na sua família, né? É isso que vai motivar essa pessoa que pratica o racismo ou que pratica o preconceito, é esse ensinamento que ela teve dentro do seu seio familiar, né? Por mais que ela tenha alguns cursos e tal. Então, eu costumo dizer, as pessoas dizem, mas a polícia é preconceituosa, a polícia é machista. A segurança, nós temos sérios problemas na segurança pública, sérios casos de machismo, de racismo, de homofobia. Por quê? Porque são pessoas da sociedade que estão lá, que fazem os concursos e entram para dentro das estruturas e se sentem mais empoderados. Então, aquela pessoa que é preconceituosa naturalmente lá na sua cultura, na sua família, no seu meio, que ela é preconceituosa, que ela é racista, a partir do momento que ela passa num concurso público e entra para dentro da estrutura da segurança pública, dentro da estrutura do Estado, muitas vezes ela se utiliza desse braço do Estado para cometer o racismo, para cometer o machismo, né, para perpetuar tudo isso, né? Ela se sente mais empoderada, principalmente se ela colocar farda, né? E eu digo isso para vocês porque a gente já vivenciou muitas experiências com as pessoas de farda e sem farda. A farda é como se fosse um revestimento que, inclusive nas academias, né, tem muito isso. Você é um cidadão melhorado, você é superior ao cidadão comum que está lá na rua. E isso vai sendo trabalhado na mente dos formandos, e depois eles saem para a rua, né, olhando para o indígena de forma diferente, olhando para a mulher negra de forma diferente, né, e, consequentemente, abordando de forma diferente. E, consequentemente, fazendo os procedimentos de forma diferenciada. Então, por isso a estatística diz, por isso o racismo ele está nas estruturas, ele está na institucionalidade, e nós precisamos romper com essas estruturas. E eu acredito só que será possível fazer esse rompimento com mobilização social, né? Com atividades, com debates, com diálogos, com discussões que vão, aos poucos, contribuindo, né, para essa nova forma de ver as pessoas, né? Para ser uma forma mais respeitosa. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os saberes, né? Entrar um pouco nessa questão dos saberes. Como eu venho como disse para vocês, eu venho de uma comunidade tradicional quilombola aqui do município de Restinga Seca, uma comunidade que, no seu contexto histórico, já remonta a mais de 170 anos, né, de existência. A minha tataravó é fundadora da nossa comunidade, então, por isso o quilombo se chama Vó Firmina e Vó Maria Eulina, porque, em homenagem a elas, né, são as matriarcas fundadoras da nossa comunidade. A minha tataravó, ela foi comprada, né? Ela foi comprada, ela veio de Minas Gerais e foi comprada por um fazendeiro aqui da região, né? Chamado o pai do Zeca Carvalho. E eu vou falar sobre isso para vocês entenderem por que eu sou Carvalho.
porque sempre nas palestras, no início, eu já começo dizendo que o Carvalho não é meu emprestado esse sobrenome, né? Porque se fosse ver o meu verdadeiro sobrenome, seria dos meus antepassados que vieram de África. Então, esse sobrenome é emprestado. Por que eu sou Carvalho? Porque a minha tataravó, ela foi comprada como ama de leite aqui por um fazendeiro da família do Zeca Carvalho, né? E esse fazendeiro trouxe minha avó para dentro da casa, né? E ela passou a ser a ama de leite dessa família, né? E ali ela teve seus filhos, depois conheceu uma pessoa, teve seus filhos, e deu origem, então, a toda a nossa comunidade, chamada Vó Firmina e Vó Maria Eulina, que daí ela teve a Maria Eulina, teve a Firmina, teve a Maria Eulina, e depois teve a Edi Carvalho e outras tias minhas, né? Tias avós, né? A Edi Carvalho, minha avó, mãe do meu pai. Então, ela veio escravizada para a região. E toda a história de resistência dela ali na comunidade, e que foi comprado, inclusive, devido aos préstimos de trabalho dela, né, de ajudar por muitos anos, prestar esse apoio à família, porque não era só uma de leite, ela limpava a casa, ela era uma doméstica, né? Aí ela recebeu de doação, antes dele falecer, o dono da fazenda, ele doou um determinado lote de área, que hoje é o Quilombo Vó Firmina e Vó Maria Eulina, né? Para que ela pudesse criar os filhos ali. Então, eu estou contando rapidamente assim para vocês essa origem, porque se vocês forem pesquisar, a maioria dos quilombos no Brasil tem essa origem, né? Começou por uma resistência local, por um núcleo familiar local, ou por um segmento que fugiu, que não aceitou mais o processo de escravização, e constituíram, trabalharam e adquiriram um determinado lote de área, e ali constituíram as suas famílias, né? Ali constituíram seus núcleos familiares. Então, para falar desse saber, né, esses saberes, na minha comunidade, ela foi constituída por benzedeiras, parteiras e raizeiras, né? Então, minha avó foi uma das grandes parteiras ali da região, né, conhecidíssimas na região. Eu, como vivi até os 12 anos dentro da comunidade, né, eu vim para a cidade, eu tinha 13 anos, e até os 12 anos eu permaneci dentro do quilombo, e eu me lembro, tenho memórias assim muito vivas das pessoas indo buscar minha avó à noite, né? Às vezes de madrugada, buscar minha avó de trator, de carroça, e eu não entendia muito bem, né, por que as pessoas iam buscar minha avó. E a gente perguntava, questionava para ela sempre dizia: a avó está indo ajudar uma senhora, a avó está indo ajudar as mulheres, uma mãe que vai ter um bebê. Ela sempre dizia isso só para nós. Hoje eu entendo a dimensão, né, social e cultural do trabalho dela, né? O quanto foi importante ela, como parteira na região, fazer esses atendimentos. E que não eram só para as famílias negras. Ela atendia as famílias alemãs ali do entorno, as famílias italianas ali do entorno. Então, ela ajudou muitas crianças a vir ao mundo. E ela sempre dizia: eu tenho meus filhos pretos e meus filhos brancos. Tenho muitos filhos, ela dizia. Eu tenho meus filhos pretos e meus filhos brancos, né? Porque ela prestava esse trabalho social, né, cultural, com toda a sabedoria que ela tinha, que foi passada pelas suas ancestrais, né? De geração em geração, esse conhecimento sobre o parto. E o conhecimento através das ervas também. Então,
todo esse saber dentro da comunidade, por exemplo, de sair a campo e mostrar para as crianças o que é uma arnica no campo, o que é um picão preto, um picão branco, o que é um carvalho, o que é um cipó-milongo, né? Para que servem essas ervas, né? Então, ela sempre falava, né? Por exemplo, a arnica, ela mostrava e dizia, a arnica é uma erva que serve para as mulheres, né? A arnica é um chá que serve para melhorar as dores das mulheres. Claro que ela não ia explicar com todo o detalhe, né? Com todo o conhecimento da ciência, mas ela falava com as palavras dela, né? E isso ela foi passando de geração em geração dentro da comunidade, que até hoje a nossa comunidade é reconhecida, né? Inclusive, a gente está fazendo um trabalho, estou trabalhando um projeto de resgatar essas receitas delas, né, esses saberes dela, porque eu percebo e tenho esse entendimento, tenho essa concepção, essa visão de mundo, de que quanto mais a gente se apropriar da nossa história, da nossa identidade, das nossas raízes, a gente se fortalece para esse enfrentamento aqui fora, né? Esse viver do dia a dia. Quanto mais a gente se volta para nossas raízes, mais a gente interpreta o mundo, né, de uma forma diferenciada e não se deixa abater e não se deixa impactar pelo aquilo que chega de cima para baixo, né? Porque a gente percebe muito isso hoje, né? Como preservar esses saberes? Como garantir que esse conhecimento das mais antigas se perpetue para as novas gerações? Como que a gente passa para a juventude, para as crianças e para os jovens da nossa comunidade esse conhecimento, esses valores, né? E como que a gente concorre, por exemplo, com aquilo que chega pela televisão, pela internet, né? Porque hoje, com os meios de comunicação da forma como está, a influência digital, né, chega tudo pela internet. E muitas vezes passa a ser coisa de antigo, né? Ah, não, isso aí é coisa dos antigos, agora é diferente. Então, trabalhar esses elementos, eles são fundamentais na questão da valorização e da preservação desse saber, né? Claro que a gente tem que fazer releituras, a gente precisa estar contextualizado com o que está acontecendo hoje. Não estou dizendo aqui que a gente tem que ficar lá estagnado no passado, mas como que a gente preserva esses valores para que eles não se diluem, né? E Milton Santos trabalha muito essa questão, né, do local, incidir localmente para influenciar no global. Então, se eu consigo montar estratégia de preservação desse saber, dessa identidade, né, que está presente aqui dentro da minha comunidade, dentro do meu território, dentro do meu lugar onde eu me identifico, onde eu me ressignifico, se eu consigo preservar esses valores, eu estou melhor preparada, né, para essa chuva de informações que vem a nível global e que muitas vezes não tem nada a ver com a nossa cultura, não tem nada a ver com a nossa identidade, né? É a cultura dos outros, é a cultura europeia, é a cultura eurocêntrica. Eu, por exemplo, estou aqui na universidade, né? Faço geografia aqui na universidade. E uma das coisas que a gente tem se questionado, e que eu tenho me questionado muito, é por que nós só aprendemos e só lemos autores europeus, né? Cadê a África? Cadê a Ásia nesse contexto histórico civilizatório, né? Nós sabemos muito bem que Platão, que Sócrates, eles foram beber na fonte da África. Eles foram lá.
e voltaram para a Europa e fizeram releituras, né, a partir daquele conhecimento que eles adquiriram lá. E passaram isso para o mundo. Essa narrativa que a gente recebe hoje, que a gente precisa ler e precisa dialogar, esse conhecimento vem de antes. Vem muito antes, né? E basta ler a história da África, basta ler autores africanos que a gente começa a entender que, na verdade, isso já existia há muitos anos, há 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 anos atrás, esse conhecimento já estava lá, né? E esse conhecimento que eu trago para dizer da valorização das mulheres, do respeito às mulheres, né? Do respeito às mulheres negras, da sua ancestralidade, da sua identidade, da sua forma de ser. E aí eu falo aqui de mulheres negras, mas eu estou falando de todas as mulheres, né? A África, o continente africano, a sabedoria africana tem uma respeitabilidade muito grande com as mulheres, porque as mulheres sempre foram grandes referências históricas no continente africano. E essa sabedoria, essa liderança das mulheres, ela vem para o Brasil a partir do processo de escravização, trazidos a forças para cá, como a gente já falou, mas ela está presente aqui na cultura quilombola, nos terreiros, né? Nas matriarcas, nas mães de santo, nas mulheres periféricas que estão aí resistindo, que são grandes lideranças nos territórios periféricos das grandes cidades, né? Está muito presente. Então, a África está em nós. Essa resistência que nós temos até os dias de hoje, né? Porque vocês, convenhamos, vamos refletir. Foram quase 4 séculos de escravização no Brasil. Eles praticamente nos exterminariam, né? Era o suficiente para exterminar essa parcela da população, né? Mais de 4 séculos, quase 4 séculos. E, no entanto, nós somos 53% da população brasileira, né? Então, tem uma resistência aí, tem uma força muito grande aí, uma vontade de viver, de se reinventar, né? De lutar pelos seus direitos, de se conectar com a natureza, com as forças da natureza. Eu vejo que, acredito que um dos elementos assim que mais influencia para essa resistência é a espiritualidade, que é muito presente no povo negro, né? Então, a espiritualidade se fortalece a partir dos vínculos trazidos de África, a partir do culto aos orixás, aos inquices, né? Tudo isso contribuiu para esse grau de resistência, de até hoje, em que pese o Brasil ter se beneficiado por quase 4 séculos de escravização de uma parcela da população, né? ter enriquecido a Europa, porque muito ouro saiu daqui explorado pelas mãos de escravizados, muitos recursos naturais, né, foram levados daqui para a Europa, e muitas famílias enriqueceram e até hoje ainda se beneficiam dessa parcela de riqueza acumulada às custas do processo de escravização no Brasil. E mesmo assim, nós resistimos. As mulheres resistiram. As mulheres estão aí, presentes, né? Lutando por dignidade, por respeito, lutando por espaço na educação, por uma educação de qualidade, por inclusão social. Né? Então, vejam a força, né? Essa força que
como eu disse para vocês, é uma força ancestral, né? Ela nos fortalece todos os dias para continuar lutando, para continuar buscando uma vida mais digna, né, dentro dos nossos territórios, por políticas públicas que realmente levem em consideração todo esse saber, né, toda essa especificidade social e cultural. Para me encaminhar aqui, para a gente dialogar um pouco, eu quero trazer um pouco esse cenário, e daí não só o recorte com mulheres negras, mas falar de mulheres em geral, de todas as categorias, né? Mulheres LGBTQIA+, mulheres indígenas, mulheres periféricas, mães solos, o quanto as mulheres elas estão sendo impactadas com esse novo cenário de emergência climática. Não tem como não falar sobre isso, né? É um tema que está assim nos pautando diretamente, né? Que é o cenário da emergência climática no planeta, né? E nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos, agora está fechando um ano, né? Daquela enchente catastrófica e muito emblemática, que impactou principalmente segmentos mais vulneráveis da sociedade gaúcha. E quem são os mais vulneráveis aqui? Né? Os mais vulneráveis são a população negra, são os povos e comunidades tradicionais, são os povos indígenas, quilombolas, as mulheres, de forma gerais, foram as mais impactadas. Né? E aí a importância de a gente incorporar nas discussões, nesse cenário que nós estamos vivenciando, de crise climática, incorporar a questão de gênero como uma estratégia para as políticas públicas diferenciadas. Porque o que se observa, os estudos têm apontado, né? Que pessoas em situação de vulnerabilidade, pelo fato de morar em lugares, digamos assim, vulneráveis, né, como encostas de rios, como áreas, fundos das vilas, por exemplo, com problemas de saneamento, áreas irregulares, essas famílias, essas mulheres, na maioria mulheres, são as mais impactadas no cenário de emergência climática, né? Porque elas já estão numa situação de vulnerabilidade, já têm uma situação de moradia precária, e aí, obviamente, que num caso de emergência, de crise climática, elas são mais diretamente impactadas, né? Muitas vezes, inclusive, se acirra a violência sexual, a violência doméstica, por conta da crise climática. Então, não tem como desassociar crise climática e impacto nas mulheres, né? No caso das mulheres rurais, periféricas, né? Nos territórios tradicionais quilombolas, né? A maioria são as mulheres os chefes de família. E essas mulheres acabam, pelo fato da crise climática ter atingido seus pequenos territórios, né? Que na maioria das vezes são utilizados essas áreas de plantio, pequenas hortas, pequenos quintais, né? E dali, muitas vezes, se tira, na maioria das vezes, se tira o seu sustento, né? Porque, majoritariamente, as comunidades quilombolas são agricultoras familiares, não são grandes latifúndios, é dali que se tira o alimento. E quando se tem todo um impacto do ponto de vista das emergências climáticas, essas comunidades, essas mulheres são diretamente as mais atingidas. Portanto, precisam ter um olhar diferenciado de política pública que leve em consideração esse grau de vulnerabilidade que elas se apresentam, né? Por todo esse contexto histórico que a gente está falando aqui e que acaba fazendo com que esse setor da sociedade, essas mulheres, elas fiquem mais vulneráveis e, portanto, mais impactadas diretamente, né? Então, essas discussões a gente vem fazendo enquanto movimento social,
né? Inclusive, recentemente, eu participei de uma reunião nacional que está discutindo, se preparando para a COP30, né, que vai acontecer em Belém, e a gente quer discutir também na COP30 o impacto da crise climática com as mulheres, com os quilombolas, né? Como é que isso chega e como que as políticas públicas, não só do Brasil, mas a nível internacional, possam olhar de forma diferenciada para esse setor da sociedade, né? Então, pessoal, é um pouco isso assim que eu queria trazer. Desculpe ficar me alongando muito aqui, porque a ideia, a proposta era a gente abrir um pouco para conversar com vocês também e ouvir vocês. E fico à disposição. E obrigado pela atenção de a gente estar aqui conversando. Bom, pessoal, eu mandei o formulário de presença agora ali no chat, só avisando. Eu tenho uma pergunta, duas, na verdade. Tu falou que tu pensa que o diálogo, ele é a melhor forma de combater esse racismo estrutural, institucional. Mas a gente sabe que esse diálogo, muitas vezes, ele acaba ficando só no campo simbólico. Então, eu queria saber quais as práticas, tanto individuais quanto coletivas, que tu considera indispensáveis para que isso não aconteça e que realmente, para que esse diálogo realmente tenha um efeito concreto para mitigar esse preconceito. E quando se fala em reparação histórica, tu fez um histórico mais ou menos ali das transformações sociais, da conquista dos direitos da população negra. Quando se fala nessa reparação histórica, qual que seria um projeto real de reparação que o Brasil poderia fazer? Me desculpa, eu só não entendi o início da tua fala, porque não sei se é um problema no sinal, eu não consegui ouvir direito o início. Quando A tua primeira pergunta. Tu falou que o diálogo ele é a melhor forma de combater esse racismo estrutural e institucional, mas a gente sabe que esse diálogo ele acaba frequentemente ficando só no campo simbólico. Então, quais as práticas, tanto individuais quanto coletivas, que tu considera indispensáveis para que isso não aconteça e que esse diálogo realmente tenha efeitos concretos? Sim, sim. Bom, quando eu falei no diálogo, no sentido de que eu acredito assim, eu acredito muito em mesas de diálogos, né? De negociações, de conversas, de debates, né? Acredito na movimentação de rua como uma estratégia de mobilização social e de chamar atenção para aquela pauta que está sendo discutida. Acho, assim, muito importante as marchas, os atos, né? Eles são muito importantes, mas se qualquer marcha, qualquer ato público, se não abrir uma mesa de negociação, a tendência, como tu disseste, é se perder, é ficar só no campo das intenções. Chamou atenção, saiu uma matériazinha lá no jornal, teve uma manifestação na praça, né? E aí se perde, porque no outro dia já tem outras notícias, na sequência ali já vai ter outras notícias, e se perdeu. Então, eu acredito muito no diálogo nesse sentido, nas mesas de diálogo, de negociação e de pautas, né? Por exemplo, aqui dentro da universidade, vou dar um exemplo sim, né? A gente está discutindo aqui, por exemplo, que não é só absorver os estudantes quilombolas dentro da universidade. Nós temos que manter um diálogo permanente com a Prograde, né? O que precisa melhorar? O acolhimento, como eles estão sendo receptivos, estão sendo bem recebidos dentro das salas de aula, né? Estão tendo dificuldade para se manter aqui dentro, né? Como que está a parte da casa estudantil, a alimentação, eles têm direito, estão tendo condições de pagar para se alimentar, porque tem lideranças em situação de vulnerabilidade social tão grande que não tem condições de pagar aquele valor do RU, por exemplo. Não tem, porque mal consegue se manter aqui dentro dessa estrutura. Então,
eu acredito na mesa de diálogo nesse sentido, né? Quer dizer, a gente fez um barulho lá fora para entrar. Fizemos um barulho, uma mobilização, articulamos no MEC, tensionamos o governo Lula para que tivesse cotas quilombola nas universidades, e agora os quilombolas estão nas universidades, estão dentro da universidade. Mas o diálogo precisa continuar, né? A gente não pode sair da mesa de diálogo, né? É nesse sentido que eu acredito que pode ser não resolve todas as coisas? Não, porque o que acontece quando a gente vai para uma mesa de diálogo? A gente coloca a nossa pauta e o lado de lá nos escuta, mas não necessariamente contempla em tudo que a gente está colocando. Então, é um processo gradual, né? Talvez tenhamos que ter mais reuniões, talvez tenhamos que fazer uma pressão dentro do parlamento municipal ou do parlamento estadual para avançar em alguma garantia, algum instrumento legal que possa nos garantir avançar naquele ponto de pauta, que talvez ali o reitor esteja só nos ouvindo, né? Mas não esteja operacionalizando aquilo. Então, nesse sentido que eu coloco, que eu defendo o diálogo, né? Nessa mediação, nessa conversação, para a gente poder avançar. Acredito muito também, para a gente romper com tudo isso, acredito muito na educação. Quanto mais nós investirmos em educação, né, nós podemos ir fazendo essas transformações para ter uma sociedade, né, que não seja machista, que não seja homofóbica, que não seja racista. E isso começa na sala de aula, isso começa lá nas séries iniciais, né? Então, esse trabalho, ele tem que começar já lá nas séries iniciais, dentro da sala de aula, atividades onde a criança negra que está lá não seja discriminada porque ela tem um cabelo diferente, porque ela tem um tom de pele diferente, ela, de repente, vai ser discriminada pelos demais colegas por conta disso, né? Isso vai trazer vários problemas para essa criança, né? Questão da autoestima, dificuldades na questão da sua identidade, de pertencimento, de se sentir fora daquele ambiente, não se sentir acolhida naquele ambiente escolar. Então, eu acredito que formas de transformação, de romper com esse racismo estrutural que está na cultura da sociedade brasileira, ela passa por isso, passa por investimento na área de educação, passa por mobilização social, da gente dar um basta sempre, né? Não parar de se manifestar através de conferência, através de plenária, né? O exemplo é o movimento de mulheres. O movimento de mulheres, né? Quantos anos existe o movimento de mulheres? E nós continuamos tendo mulheres vítimas de feminicídio. Nós somos um dos países que mais estupra as mulheres, né? Então, vejam que, em que pese toda a militância, toda a luta social no nosso país, nós temos esses casos alarmantes, que é vergonhoso os números, né? O caso da violência contra a população negra, o extermínio da juventude negra. O que justifica tudo isso? Né? Racismo. É um racismo estrutural. É um racismo estrutural que se manifesta através da força policial, por exemplo. Basta ver o que a gente está olhando no Rio de Janeiro, né? Tem problemas? Tem problemas, tem problemas. Tem tráfico organizado, né? Que são mais organizados do que as polícias, são mais equipados do que as próprias polícias, trabalham com informações, com filmagens, com escuta, né? Eles têm equipamentos muito melhores que o da polícia, a gente tem tudo isso, mas a gente percebe um extermínio cada vez que há uma ação da polícia, que vão matando aleatoriamente. Basta ser jovem negro, sem camisa, na periferia do Rio de Janeiro, é motivo para ser alvo de um fuzil, né?
E muitas vezes é uma pessoa que está ali, lutando pela vida, né? Uma família vulnerável, ou então um jovem que foi cooptado pelo crime, porque não tinha uma outra oportunidade, e acabou sendo cooptado, porque a política social não chegou lá, né? A política de inclusão social não chegou no morro. Então, é importante a gente refletir tudo isso, né? É muito complexo tudo isso, mas é importante pensar de que forma nós podemos romper com todo esse grau de discriminação, mas nós precisamos olhar com esse viés de que, para romper com tudo isso, há necessidade de mobilização social. Poderia falar que, mas podemos criar mais leis, marcos legais e tal. Está cheio de marcos legais. O que é a nossa Constituição? Nossa Constituição está tudo ali, né? É um arcabouço, assim, jurídico, perfeito. Se for cumprido à risca tudo que está na Constituição, é maravilhoso. Mas a gente sabe que o que está escrito não está na vida real, não está no dia a dia da sociedade, né? E aí precisa ter mobilização social, precisa ter participação social para que essas transformações ocorram de fato e que a justiça seja feita, né? Que as leis sejam cumpridas, mas tem que haver mobilização social. Estou à disposição de vocês, viu? Alguém tem mais alguma pergunta? Diga. Yeah. Ria? E ela levantou a mão. Ele disse que está com um problema no microfone. Tu quer mandar no chat a pergunta? Acho que agora foi. Aí. Foi. Ok, desculpa. Primeiramente, agradecer a Ivonete pela excelente fala, a organização também do evento, comissão organizadora. Eu me senti quase que numa roda de griots aqui, né? Foi bem legal, assim, a fala da Ivonete. O ano passado eu estava atuando no Observatório de Direitos Humanos aqui da universidade, então tive um contato, embora curto, mas com as comunidades quilombolas aqui da região, sobretudo ali o quilombo do Rincão dos Martimianos. E eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa questão dos quilombos, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, porque nessa minha experiência, a coisa que eu mais ouvi nos quilombos é que após esse processo de criação dessas comunidades, uma criação jurídica, né, dizendo, esse processo de desapropriação e depois de apropriação, né, pelas comunidades quilombolas, muitos têm dito que o Estado deixou eles de mão, né, de lado, porque embora eles tenham a terra, eles não possuem dinheiro para investir nela. Então eles precisam continuar a trabalhar nas cidades para conseguir a sobrevivência, sobretudo as mulheres, né? Eu gostaria de saber um pouco mais sobre esse processo de criação dos quilombos aqui no Rio Grande do Sul, e esse processo que vem depois também, que é um processo de permanência em posse de suas terras. Obviamente ligado àquilo que tu disse ali sobre o apagamento histórico e todas essas questões. Obrigado.
Sim. Obrigado, Rian, né? Rian, obrigada. Obrigada pela pergunta, acho muito oportuna a gente trazer assim, esse olhar em relação... a gente poderia... Eu falei para vocês, né, são 24 anos, na verdade, né? Nós estamos em 2025, comecei em 2001, 2000, então 24 anos, né, de luta por reconhecimento, por demarcação, por valorização da cultura dos nossos territórios. Então, o movimento ele vem numa trajetória bastante ascendente, né, do ponto de vista desse reconhecimento. Mas isso não significa, do ponto de vista das políticas públicas, que elas chegaram com a proporção do que é a luta do movimento, né? Porque uma coisa é o processo de mobilização, de articulação, de reivindicação daquilo que a gente quer. Agora, fazer com que isso chegue, de fato, se transforme em ação dentro das comunidades, ainda é um passo, um caminho ainda a ser percorrido, né? Já chegaram muitas coisas, né? Por exemplo, políticas universais, né? Como programas de transferência de renda, por exemplo. Hoje tem programas de transferência de renda voltado para as comunidades quilombolas. A questão da saúde, né? Existe, inclusive, os municípios precisam receber, eles, por lei, existe uma portaria federal que estipula que o Ministério da Saúde repasse para os municípios um valor a mais na verba da saúde para aquele município onde tem comunidade quilombola. Vou dar um exemplo do nosso município, tá? Restinga Seca. Cada comunidade, o município recebe um valor de R$ 1.700 mensal por comunidade. Então, a Prefeitura de Restinga Seca recebe 1.700 do quilombo referente ao quilombo do Vó Firmina, 1.700 referente ao quilombo da Martiniano e 1.700 referente ao quilombo de São Miguel. É um valor pequeno? É um valor pequeno, mas é um valor que é para puxar ações na área de saúde dentro do território, né? Além do recurso que eles recebem do Ministério da Saúde, eles recebem, digamos assim, esse plus para, por exemplo, bancar uma equipe de saúde da família, né? Puxar ali a equipe de saúde da família que vai lá na comunidade fazer um relatório, acompanhamento dos mais velhos e tal. Eu estou dando um exemplo, tá? Mas muitas coisas estão sendo articuladas e vêm sendo articuladas de âmbito federal, mas quando chega no Estado, tem dificuldades, dependendo de quem está à frente da gestão, tá? Dependendo do gestor que estiver lá, se ele tem comprometimento com a causa, ele adere a essas políticas para implementar dentro do quilombo. Agora, se não tiver compromisso, não acontece. Então, a gente fica refém desta articulação das políticas públicas de fundo a fundo, por exemplo, né? E, consequentemente, isso se repercute dentro do município. Por exemplo, se o prefeito não está nem aí para os quilombos, e os quilombolas também não vão lá chutar a porta dele, bater na porta dele para dizer, olha, nós queremos melhorar as condições de vida nossa aqui, o prefeito não vai continuar sentado lá priorizando os outros segmentos que estão pressionando ele. Funciona assim. E mesmo que tenha uma política nacional para ser implementada aqui. Vou dar um exemplo. A Lei 10.639, né, que torna obrigatória a história da cultura negra, afro-brasileira, nos currículos escolares. Aí eu te pergunto, vamos fazer um levantamento dos municípios aqui na região central que estão aplicando a lei. A maioria não. E existe uma lei federal que obriga eles a incluir nos currículos escolares, porque isso é uma questão de combater o racismo, já como falei para vocês, nas séries iniciais, dentro da sala de aula, né? E eles não estão cumprindo essa lei, né? Não há um cumprimento dessa lei.
Inclusive, pode ser um objeto de estudo para fazer um diagnóstico para ver quantos municípios estão, de fato, aplicando essa lei. Então, tem muitas coisas que são articuladas a nível federal, mas que não chega necessariamente dentro do território. E aí, claro, depende também de muita luta, de muita discussão, né, de apoios. Por exemplo, a Emater. A Emater é uma grande parceira nossa, né? Hoje em dia já existem créditos a juros mais baixos para quilombolas. Então, se eu quiser plantar feijão lá na minha comunidade, que eu tenho um pedacinho de chão lá, agora eu estou plantando milho, mandioca, né? Inclusive, eu ganhei umas mudas, fui no encontro de mulheres lá em Chapecó, no ano passado, Mulheres e Agroecologia, um encontro nacional de mulheres, e aí fui fazer uma fala lá com elas, e no final do encontro teve a distribuição de sementes, né? E aí tinha um saco de ramo de mandioca que ninguém se animou a pegar o saco de ramo de mandioca, as pessoas pegavam um pouquinho de semente de feijão, um pouquinho de semente de milho, de pipoca, e ninguém pegava aquele saco de rama. Aí eu estava com a minha irmã, né? Daí eu digo, eu vou levar aquelas ramas para mim. E eu vou lá pegar, vou lá pedir aquelas ramas. E o pessoal começou assim, mas tu vai levar como isso? Vamos botar no porta-mala lá e vamos levar o saco de ramas. E vocês acreditam que eu levei o saco de ramas e plantei lá na minha comunidade? As mandiocas estão assim, eu tenho que olhar para elas assim, ó, né? De tão alta que estão. Por quê? Porque é uma rama de boa qualidade, né? Orgânica, não foi plantada com agrotóxico, a terra é uma terra boa, adubada lá, né? Terra forte. Então, tá uns pés de mandioca que está todo mundo querendo rama agora para plantar nas roças deles. Mas agradecer, assim, por essa fala tua que tu traz, porque isso reflete também o nosso processo organizativo, que eu tenho discutido muito isso com as lideranças, né? Nós precisamos fiscalizar mais, nós precisamos estar todo dia pedindo uma agenda, né? Porque é assim que a gente vai romper esse racismo estrutural. Porque tem, na cabeça do gestor, e aí eu não estou aqui generalizando, mas tem muito aquela coisa assim, mas para que eles precisam mesmo disso aí? Acho que eles não precisam disso, né? Então, acaba botando esse recurso em outras coisas no município. Às vezes, vem um recurso destinado para quilombo, e aí é destinado para pavimentar uma estrada, e não para aquele fim que está destinado. Vou dar um exemplo para vocês. O senador Paulo Paim, o ano passado, destinou emendas parlamentares para várias comunidades quilombolas aqui no município, né? Mas era assim, ó, era para a comunidade discutir qual era a sua prioridade. Então, tipo aqui, formigueiro, a questão aqui é a água. Nós queremos construir um poço artesiano aqui, que a gente tem dificuldade com a água. Aí, o que o prefeito fez? O prefeito reuniu com o seu secretariado e pegou aquele recurso que veio para a comunidade utilizar para outras questões mais urgentes dentro da comunidade e comprou uma caçamba. Isso foi assim, ó, deu um alarde, várias reuniões, várias discussões, denúncia lá na Assembleia Legislativa, na Comissão de Direitos Humanos, né? Deu um barulho danado. E aí, qual foi o argumento do prefeito? Mas vocês também precisam da caçamba, então eu vou comprar a caçamba para o município e depois vocês também vão ser beneficiados por essa caçamba. Mas não ouviu a comunidade naquilo que é um direito deles, ou seja, receberam algo que era para eles serem discutido de forma democrática, participativa, de acordo com as suas necessidades dentro da comunidade. Ele pensou lá, né? Então, isso é um pouquinho do exemplo que eu estou dizendo que, na prática, o que é o racismo institucional e por que as coisas demoram tanto para chegar, né? Eu coordenei alguns projetos assim a nível nacional e eu entrava em contato com o prefeito e dizia, prefeito, tem um recurso que vai ser destinado aí para o seu município, você precisa reunir com a comunidade, discutir com eles e tal. E ele dizia, mas é só para os quilombos? Esse dinheiro vai vir só para os quilombos?
né? Tipo assim, por que para os quilombos? Sendo que, na verdade, eles são o último da fila, né? Estão em situação de maior vulnerabilidade, pobreza, extrema pobreza, né? E ainda tem essa coisa do racismo que, na cabeça dele, ele estava achando um privilégio a gente priorizar as comunidades quilombolas, né? Então, mais uma vez, assim, quero agradecer, e não quero cansar muito vocês, agradecer muito esse momento, essa oportunidade de estar aqui com vocês, me colocar à disposição para a gente continuar em diálogos em outras oportunidades, e parabenizar por essa semana, né? Que eu vi ali a programação, está bem potente. Nós que agradecemos pela tua participação, Ivonete. Muito bom te ouvir. Também te ouvi ano passado, sempre muito bom. Sempre muito aprendizado. Muito obrigada por ter contribuído com a nossa semana. Sinta-se à vontade para participar dos outros painéis também, assistir com a gente, contribuir com a gente. Muito obrigada. Obrigada. Uma boa tarde para vocês. Muito Boa obrigada. tarde.